esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós podemos nos sentar e cantarmos a resposta do Salmo. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a liturgia dessa quarta-feira, eu gosto sempre de dizer isso, né? Sempre atualizar aquilo que é a liturgia da palavra. Nós estamos na 13ª semana do tempo comum, e a liturgia dessa quarta-feira, ela nos apresenta exatamente aquilo que o Senhor nos chama a viver. O Senhor tem um chamado para cada um de nós. E o Salmo, ele traz um resumo daquilo que Deus quer falar conosco nessa liturgia. Ele quer que eu e você tenhamos a coragem de agir, de viver com retidão, retamente. Porque essa retidão atrai para a nossa vida os olhos de Deus, a salvação, a bênção, a vitória. Às vezes a gente procura tanto a graça de Deus, a gente procura tanto o milagre, a gente procura tanta a intervenção do Senhor, e às vezes a gente não entende o mais importante de tudo é a nossa retidão e o nosso compromisso com Deus. Sem isso, o resto não acontece. Está resumido lá no Evangelho, é um versículo que nós precisamos decorar. Porque aí a gente entende como é o procedimento de Deus. Como Deus procede, como Deus faz, como Deus age. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Está vendo? Tudo mais é acréscimo. A primeira coisa é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Hoje nós somos impactados pela palavra de um profeta. Quando a Bíblia e os estudiosos falam dos profetas menores, não é porque eles são menos importantes do que os maiores, do que os grandes. Amós é um profeta menor, mas porque a profecia dele é curta. Se você for ler lá o profeta Isaías, é 60 capítulos. Se você for ver Ezequiel, aí você vai vendo ali, se você for ver Jeremias, os grandes profetas, porque o escrito profético, a mensagem é longa, mas eles não perdem em chamamento
e em revelação de Deus um para o outro. Todos são profetas de Deus. Mas é bonito nós percebermos a retidão do homem que atrai os olhos de Deus. Amós era um homem simples. Eu até estava na minha cidade, Deus me deu a graça de evangelizar no último fim de semana na minha própria cidade. Todo ano eu vou lá num congresso SETA, congresso de jovens. Eu não sei quantos jovens tinha, mas estava lotado. E no domingo eu pude dizer para aqueles jovens que lá estavam, que Deus é o Deus dos improváveis. Ele escolhe aqueles que são improváveis. Quando você olha para Amós, esse escolhido, que hoje traz a mensagem para nós vemos exatamente isso. Alguém improvável. Amós não tinha conhecimento teológico. Amós não era da escola de profetas, não tinha parente profeta. Amós era um homem simples do campo. Ele morava numa cidade chamada Tecoa, 10 quilômetros de Belém. E ele trabalhava como pastor. E Deus começou a dar visões a este homem simples, mas de muita intimidade com Deus, de muita oração, de muita entrega, de muita consagração, de muito abandono nas mãos de Deus. E abandonado nas mãos de Deus, abandonado na palavra, deixando-se conduzir por Deus, Deus começou a dar visões a este homem. Simples, volto a dizer, improvável. Deus começa a falar sobre aquilo que ele iria fazer com o povo dele, se aquele povo não se convertesse. Se aquele povo não voltasse a viver com retidão, como o salmista vai dizer: a todo aquele que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. E Israel, na época de Amós, estava fora da graça, fora da retidão, distante do projeto de Deus, distante da vontade de Deus. Eles viviam na idolatria, na imoralidade, eles não acolhiam a palavra de Deus, eles não obedeciam a Deus. E olha que eles tinham lá o sumo sacerdote Amazias, que servia naquele tempo, mas que não era fiel, servia no santuário em Betel, mas que também não era fiel a Deus. Imagina, um sumo sacerdote, que vendo o povo se perder, não falava o que tinha que falar, porque fazia média com o rei Jeroboão, porque queria agradar os poderosos, não queria desagradar aqueles que estavam ali na liderança, aqueles que estavam à frente. E aí fazia média com o rei, fazia média com a corte, fazia média na sociedade e não dizia o que era para ser dito. Tinha até um fechamento no seu egoísmo, na sua indiferença, um fechamento à graça de Deus. E aí Deus desperta um camponês, um homem rural, um homem da roça, chamado Amós, para ir lá e falar aquilo que aquele sumo sacerdote não falava. E dizer aquilo que aquele sumo sacerdote não dizia. Por que Deus desperta os seus profetas? É porque Deus quer ficar jogando na cara do seu povo o erro dele? O que você acha? Por que nós na Canção Nova evangelizamos com tanta clareza, falando o que é e o que não é com todas as letras? E muitas vezes somos taxados de ignorantes, muitas vezes eu já ouvi, e não estudou. Olha, entre estudar e ser fiel a Deus, eu prefiro ser fiel a Deus. Eu estudei, mas eu não estudei para eu perder a fé e começar a dizer um monte de abobrinha, dizendo que Deus não faz, que a palavra não é isso, e começar a falar que o diabo não existe, como tem tantos modernosos por aí, falsos profetas, profetas da corte, que adulam os poderosos, do que abrir mão da verdade a qual eu sou chamado a anunciar. Deus chama os improváveis. Deus chamou um improvável Amós. Ele vai testemunhar, se você tem a Bíblia. É mais difícil de achar aí, mas acha aí o profeta Amós.
lá no capítulo 7, quando Amazias, o sumo sacerdote, olha que fofoqueiro, rapaz. Dá vontade de enforcar o sujeito. Olha o que esse sumo sacerdote teve a cara de pau de fazer. Quando Amazias começou a revelar lá para aquele povo qual era o procedimento que Deus iria tomar. Que Deus iria punir esse povo, que Deus iria corrigir esse povo com sofrimento. Israel seria invadido pelos assírios. E eles perderiam a dignidade. Eles seriam humilhados. E aí, olha, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão: Amós está conspirando contra ti. Olha isso. Amós está conspirando contra ti no meio da casa de Israel. O país não pode mais tolerar suas palavras, porque estava incomodando ele também. Ele ia perder a bufunfa, ele ia perder a comida boa da casa do rei, ele ia perder o vinho bom da casa do rei, ele ia perder o status. E quem quer ter status não é amigo da verdade. É tão bom hoje celebrar, hoje, sabe, até esqueci de colocar na intenção, hoje o nosso Papa Emérito Bento XVI faz 65 anos de padre. Amigo da verdade. O amigo da verdade sabe sair na hora que ele tem que sair, porque ele não está buscando posto, ele não está buscando nada para ele. Todos nós nos escandalizamos quando aquele grande homem, eu ouso chamá-lo de Bento XVI, o magno, o maior teólogo que nós temos vivo, talvez o grande, não sei se teremos outro no mesmo nível que ele renuncia o maior poder que existe sobre essa terra, que é o poder papal, que influencia, que todo mundo escuta. O Papa espirrou, se o Papa arrotou, sai na televisão. O Papa fez isso, o Papa. E ele, porque era amigo da verdade, não buscava status, vai lá e diz: ó, eu não dou mais conta, que venha outro melhor do que eu, para levar a igreja onde ela deve chegar. E sai de cena, meu irmão. Não quer status, sai com discrição, não faz alarde, despede de todo mundo e vai morar num mosteiro para ficar em oração. Comprometido com a verdade. Tão bonito ontem, o Papa Francisco fez uma homenagem para ele, e ele chamar o Papa Francisco santidade. Beijar a mão do Papa. A humildade de alguém que é amigo da verdade. E olha aqui, quem não é amigo da verdade, o que faz? Amós está conspirando contra ti no meio da casa de Israel. O país não pode mais tolerar suas palavras, pois Amós está dizendo que Jeroboão deverá ser morto à espada e que Israel será levado para o cativeiro longe da sua terra. O que ele está falando? A verdade, o que Deus mandou ele dizer. Aquele povo estava no pecado e ele seria punido pelo pecado, ele seria corrigido. Você já corrigiu seu filho? Por que você corrigiu? Já corrigiu? Sim ou não? Por que você corrigiu? Porque você ama, não é verdade? Deus corrige porque Ele ama. E Deus estava corrigindo esse povo para a salvação. Porque só quem vive na retidão, vai dizer o salmista hoje: a todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação. A retidão é o critério, é viver a retidão. Na minha fé, na minha busca. E aí, continua, depois Amazias disse a Amós: ó visionário, vai embora, some, rapa fora daqui. Agora eu estou falando a minha linguagem, né? Vaza! Você está me atrapalhando. Você está me tirando a autoridade. Eu estou dizendo aqui para eles: continua no pecado, continua dançando a música que o mundo toca, continua na farra, continua na imoralidade, continua fazendo tudo que vocês estão fazendo, porque Deus é muito misericordioso, Ele não liga para isso não. Continua mesmo do jeito que vocês estão. Você está me atrapalhando, cara. Então vaza. Deixa eu quieto aqui, deixa eu ganhar o meu. Vaza, vai embora. Visionário. Vai ganhar a sua vida lá fazendo as suas profecias. Não me venha mais profetizar em Betel. Está aqui é um santuário real. E eu sou o sumo sacerdote. Meu salário é gordo.
e eu vivo das pompas do rei. E aí ele continua, uma dependência do palácio do rei. E Amós respondeu, olha o improvável. E Amós respondeu assim a Amazias, não sou profeta, nem discípulo de profeta, sou vaqueiro. Segura, peão! Sou vaqueiro e cultivo sicômoros. Foi o Senhor Deus que me tirou de trás do rebanho e me ordenou, vai profetizar contra Israel, meu povo. Ele joga na cara, ó, eu não sou entendido igual você, talvez você estudou muita teologia, talvez você estudou muito, mas o seguinte, eu sou vaqueiro e cuido de sicômoros, mas o Senhor Deus me mandou vir profetizar contra Israel e dizer a verdade, e eu estou dizendo a verdade. Se vocês vão acolher a verdade ou não, aí o problema é de vocês. Um pouquinho atrás, que foi a leitura de ontem, do capítulo 3, versículo 7, ele vai dizer, o Senhor não faz coisa alguma sem revelar seus planos aos profetas, os seus servos. Ruge o leão, quem não temerá? Fala o Senhor Deus, quem não vai profetizar? E ele está fazendo exatamente o que Deus mandou, porque ele é um homem reto, que vive a retidão, autêntico, amigo da verdade, e não amigo do poder, e não amigo do status. Meus filhos, minhas filhas, eu assim os trato, porque os considero. Deus me deu a graça de formar um povo nas quartas-feiras. Vai fazer 10 anos que eu estou nas quartas-feiras formando um povo, orientado por Deus. Não sou profeta, não sou filho de profeta, sou lá do interior do Rio de Janeiro, mas eu venho aqui dizer para você, Deus fala a mim e a você nessa noite, que aqueles que não vivem a retidão da fé, não vão experimentar a graça da salvação. É isso que a liturgia está nos revelando. Nós precisamos criar juízo na nossa cabeça e entrar na dinâmica do reino, e sair da cultura desse mundo, e sair da mentalidade desse mundo, e sair da maneira de agir desse mundo. Eu estava pensando ontem, estava vendo lá uma chamada de uma realidade aí do mundo, e aí eu via lá alguns atores falando algumas coisas, e eu fiquei pensando, nossa, eu vi esses mesmos atores fazendo um vídeo, zombando de Nossa Senhora e defendendo aborto, agora estão pedindo dinheiro para crianças. Uai, parece uma contradição. Você defende matar as crianças, que estão no ventre das mães. Daqui a pouco você vai para a televisão, ajude as crianças. Espera aí, você vê a mentalidade do mundo. Isso se chama, deixa eu lembrar o nome aqui. Tem um nome filosófico, bem bacana. Agora não vem a cabeça desse pastor de ovelhas, desse peão. Paralaxe cognitiva. Aquilo que eu falo, olha que bonito, né? Dá até nome, paralaxe cognitiva. Aquilo que eu falo não é o que eu vivo. Eu contradigo o que eu estou falando. Sabe aqueles caras que defendem o meio ambiente, o aquecimento global, e eles usam tudo na casa deles, que o aquecimento global manda cortar inseticida, os gases dos ares condicionados, o carro solta paralaxe cognitiva. Os caras, não, tem que abortar, ainda zomba de Nossa Senhora, daí a pouco estão pedindo dinheiro para criança. Vai entender a cabeça dessas antas. É a cabeça do mundo. Nós temos que agir com retidão, com autenticidade. E nós precisamos agir com autenticidade porque Deus está nos chamando a viver isso. Deus está nos chamando a viver dessa maneira, com autenticidade. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, porque hoje Deus está dizendo pelo profeta Amós a Israel, mas está dizendo a mim e a você, buscai o bem, não o mal. Repita comigo, buscai o bem, não o mal. Para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos exércitos vos assistirá, como tendes afirmado.
olha a palavra dura que Deus diz pela boca de Amós. Odiai o mal, repita comigo, odiai o mal. E amai o bem. E reestabelecei a justiça. Olha que Deus exigente. Ele quer que nós vivamos com retidão. Amando o bem, odiando o mal. Ah, mas Padre, o que é bem para o Senhor não é bem para mim. Por exemplo, eu me sinto bem quando eu estou no motel com a minha namorada. É um bem para mim. Eu me sinto bem depois de fumar um baseado, cheirar uma carreirinha de pó, tomar um doce, meu irmão. Me faz um bem, eu curto a night. Esse é o seu bem? Eu me sinto bem quando eu vejo aquela pessoa que me tratou mal na pior. Me faz bem. Eu me sinto bem quando eu tenho oportunidade de falar mal daquela fofoqueira que fala mal de mim. A minha vizinha. Eu me sinto bem em ganhar aquele dinheiro ilícito, em viver sob o domínio daquilo que é pirata. A pirataria é mais barato, Padre. Em tempo de crise, pirataria total é o bem. Eu me sinto bem, eu me justifico com o sofrimento das pessoas, porque aí eu vejo que eu não estou sofrendo tanto. Porque tem gente que sofre mais do que eu. Agora, Agostinho vai dizer, ame e faze tudo o que quiseres. Amar o bem é amar a Deus. Deus é o bem supremo. E se o bem que eu digo que é o meu bem não passa pelo critério de Deus, dos mandamentos e das leis de Deus, isso não é bem, meu irmão. Deixa eu dizer para você, isso é mal, isso vai fazer mal e pode te levar à perda da sua vida eterna no céu. Por isso eu estou dizendo, Deus nos chama a viver com retidão. É como aquele marido, né? Estou dando um exemplo, ninguém me falou isso, tá? Senão daqui a pouco estão falando que estou revelando as coisas aí. Não estou, não. Só estou dando um exemplo. É como aquele pai de família, com 4 filhos, com uma mulher dedicada, 15 anos de vida matrimonial. Aí ele chega e aí ele diz, Padre, eu estou apaixonado. Acabo de conhecer uma moça que satisfaz plenamente o meu ideal feminino. Conheci no Facebook. E aí, ele fala, eu amo a minha mulher fiel e dedicada, mas como companheira solícita e mãe dos meus filhos. Mas eu não a amo mais como antes, Padre. Não a amo mais como antes, não a amo como eu amo esta moça. Acabou a paixão para minha mulher. Agora eu sinto renascer um autêntico sentimento de amor dentro de mim. Nós já até nos encontramos. Meu coração acelerou. Só love, só love. Só love, só love. Meu coração acelerou, aquele sentimento me arrebatou. E eu não posso mais continuar mantendo as aparências. Porque eu não gosto mais dessa maneira da minha esposa. É só ficção e hipocrisia. Eu sei que vai me custar separar dos meus filhos. Mas eu tenho que ser fiel aos meus sentimentos. Chega de farsa. Eu preciso ser autêntico. E aí, o que você acha que o padre vai responder para essa anta? Só love, só love? É o amor. É assim mesmo. Agora você ama a outra, querido. Vá em paz. Seguinte, seja feliz. Não. O padre vai dizer para essa criatura. Você pensa que vai ser autêntico abandonando os seus filhos e a sua esposa? Rompendo a fidelidade que você jurou diante de Deus no altar?
Você pensa que isso é autenticidade? Você pensa que a autenticidade é abandonar os mandamentos de Deus para você viver os seus sentimentos falsos? Que muitas vezes o diabo coloca para destruir aquilo que Deus construiu pela fé e diante das testemunhas na igreja? É o que o padre vai dizer. Por acaso, o padre pode dizer algo de diferente para essa anta? Sim ou não? Mas a anta pode ser uma mulher também. Eu estou contando de um homem, mas é uma mulher também, que conheceu aquele sexo masculino ideal no Facebook. Ai, padre, era tudo que eu sonhei. Ai, amor, I love you. Amor, I love you. Meus queridos, nós temos que entender que a autenticidade não pode ser equiparada à espontaneidade de sentimentos. A autenticidade não pode ser comparada aos sentimentos. Isso é animal. São os animais que... Hoje não tem nenhum cachorro aqui. Mas os cachorros entram aqui, eles começam a latir. Adianta o padre falar, totó. Porque ele acabou de entrar, bem-vindo. Acabou de entrar um branco malhado ali. Eu vou dizer para ele, totó, fica quieto. Não, ele está agindo só pelo sentimento de vontade de latir, porque ele viu alguma coisa aqui, se sentiu ameaçado. Ele vai latir. E quando a gente age pelos... Isso não é autenticidade. Uma criança age pelos sentimentos. Teve um dia que um amigo meu falou comigo assim, ai, padre, eu passei a maior vergonha. Eu fui na fila da comunhão com meu filho no colo e ele cuspiu no padre. Agiu pelo sentimento, irmão. Agiu pelo sentimento. Criança age pelo sentimento, não adianta. O pai pode ficar envergonhado. Claro, ele tem que ensinar, não faz assim. Mas até uma certa idade não vai entender ou não faz. Porque age pelo sentimento. E quando a gente age pelo sentimento, não existe autenticidade em nós. As coisas da nossa vida não são realidades de sentimento. A autenticidade não é isso. Eu estou só explicando para você. A autenticidade é fazer a vontade de Deus. Você acha que Jesus queria ir para a cruz? No entanto, que ele sua sangue. E aí ele geme e ele fala, Pai, afasta de mim, o quê? Mas esse mais precisa fazer parte da sua vida. Senão você vai... Aí eu ia falar uma palavra feia, mas se o Padre Jones, desculpa, mas você vai se ferrar. Vou falar uma pior. Ai, não posso não, o decoro litúrgico. Estou na missa, se fosse na pregação você ia ver. Mas porque eu estou na missa, eu vou respeitar. Mas se você não entender que a autenticidade é fazer a vontade de Deus, você vai para o fundo do poço. Você vai ficar um besta, igual aqueles endemoniados que estavam lá na terra dos Gadarenos. E é bonito isso. Jesus se aproxima para libertar quem está oprimido. Ele não deixa. Se você está na opressão dos seus sentimentos, na vida ridícula de pecado que você tem vivido, longe da retidão que Deus exige que nós tenhamos, Deus se aproxima de você hoje, Ele quer expulsar esse monte de demônio. Estou dizendo que você é um endemoniado, que você está com uma legião em você. Mas esses demônios que o mundo apresentam para nós como falsa felicidade, e a gente se engana e se entrega, e a gente acha que aquilo que eu tenho é o que me faz feliz, é a roupa que eu visto, é que... Esses dias um jovem falou para mim assim, e eu falando para ele, né? Ensinando ele o que ele tinha que fazer, e aí ele disse para mim assim, eu me sinto bem quando eu entro naquele lugar onde estão os meus amigos, que estão todos na vida errada, e eu entro e eles olham para mim e ele fala, olha lá, ele chegou. Aí eu disse para ele assim, que decepção de você, meu filho. Você tinha que entrar lá e eles te admirarem porque você está com um trabalho digno e não porque você está na vida errada. Porque você está buscando fazer
uma faculdade, terminar os seus estudos, e eles vão olhar para você e dizer assim: puxa vida, eu quero ser igual ele. Mas não porque você é igual, porque você está no mundo das drogas, porque você está no mundo do crime, porque você está na vida errada da prostituição. E aí eles se sentem, e você se sente parte daquele grupo. Eu disse para ele: venha para o grupo certo, meu filho. Faça uma história diferente. Viva a autenticidade, a retidão. É fácil? Não. Mas Jesus veio ao encontro daqueles homens que ninguém se aproximavam deles. Vocês ouviram isso? Eles ficavam no cemitério, eles eram tão violentos. O único que se aproximou deles foi Jesus, porque Jesus tem o interesse de salvar. Segura na mão de quem está do seu lado. Ele se aproxima dos demônios, ele tem autoridade sobre os demônios o reconhecem. Segura na mão de quem está do seu lado, balança a mão dessa bênção. Diga: bênção. Seguinte, Jesus tem um interesse tremendo de te salvar. E nessa noite, Ele está vindo ao seu encontro. E Ele quer expulsar todos os demônios que não estão em você, mas que agem no mundo para te desviar do caminho da vida, do caminho da salvação, do caminho da vida eterna. Segura na mão dele, balança a mão dele: meu irmão, você é alvo da salvação. Aleluia. Fala para ele: aleluia. Deus quer salvar você. E hoje Ele está disposto a expulsar todos os demônios que vêm tentando a sua vida, para te afastar da amizade com Deus, para te roubar de Deus, para destruir o caminho que Deus quer construir, para matar a sua fé, gerar revolta contra Deus, porque o diabo é um revoltado contra Deus. Diga para esse irmão: chegou a hora, e é agora, a hora de você se abrir a esse encontro. Jesus está vindo na sua direção, como Ele foi na direção daqueles endemoniados. E Ele ordena a todos os demônios que possam querer roubar você de Deus, Ele ordena que eles saiam, porque o interesse que Deus tem na sua vida é a salvação. Aleluia. Você quer? Se você quer, pergunta para ele: você quer? A todo aquele que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Pode aplaudir a salvação que vem de Deus para os que vivem retamente. Para terminar, São Leão Magno vai explicar como age o mal. Quer saber? Sim ou não? O antigo inimigo, disfarçando-se de anjo de luz, não cessa de armar por toda parte as ciladas da mentira e procurar de todo modo corromper a fé dos crentes. Quem são os crentes? Levanta a mão e diga: olha eu, aqui é nós. Nós somos os crentes. Ele sabe, vai dizer São Leão Magno, ele sabe a quem incutir o ardor da cobiça. Ele sabe a quem oferecer os atrativos da gula. Ele sabe a quem inflamar com a luxúria, a quem tentar na área da sexualidade. Ele sabe, porque ele sabe que aquele ali é dado a isso. E aí São Leão Magno vai dizer: em quem infiltrar o veneno da inveja, ele sabe a quem perturbar com a tristeza, ele sabe a quem iludir com a alegria falsa do mundo. Não são palavras do padre, são palavras de São Leão Magno. Ele sabe a quem oprimir com o medo, a quem seduzir com a vaidade. E aí ele vai dizer, São Leão Magno: observa os costumes de todos, investiga as preocupações, perscruta os sentimentos e procura meios de fazer mal onde vê alguém ocupar-se em algo com interesse. Claro, se você se decide seguir a Deus, se você tem interesse em seguir a Deus, Ele vai perscrutar
a sua fraqueza e vai ficar te oferecendo para que você nade na lama do pecado, não viva a retidão e corra o risco de perder aquilo que Deus veio trazer para você, a salvação. E aí São Leomagno termina. Entre os que acorrentou a si, dispõe de muitos peritos em suas artes, e serve-se de sua habilidade e sua língua para enganar os outros. Diga comigo, eu quero a salvação, e não a sedução do demônio. Eu renuncio nessa noite qualquer sedução que o demônio colocou na minha vida para me afastar da salvação. Toda a autenticidade que eu perdi, tudo aquilo que foi os sentimentos que geraram na minha vida, eu agora renuncio, em nome de Jesus. E eu quero, Jesus, a força da sua libertação na minha vida, como foi na vida daqueles 2 homens que estavam oprimidos. Gente, vocês perceberam que os gadarenos mandaram Jesus sair da terra deles? Talvez você queira que Jesus saia da terra do seu coração para você viver a sua vida do jeito que você quer. Mas eu digo, nessa noite, Ele está se aproximando de nós para nos libertar e nos salvar. Se nós queremos mandar Jesus vazar, como Amazias mandou Amós vazar, nós somos livres. Mas nós não podemos reclamar que Ele nos deu chance, que Ele nos deu oportunidade, que Ele nos deu possibilidade de nós vivermos retamente. Diga comigo, eu quero viver retamente. Eu quero essa salvação. Eu quero essa retidão. Como aquele soldado que com medo enfrenta a situação, pula a barricada, derrota o inimigo, torna-se herói, porque foi autêntico soldado. Como aquela mãe cansada, praticamente sem forças, com seu filho doente numa cama, passa a madrugada inteira acordada, cuidando do filho, porque é uma autêntica mãe. A força está sobre ela, da sua maternidade. Como os cristãos autênticos, que não têm medo de testemunhar, onde quer que estejam, a sua fé. Eu quero ser um cristão autêntico. Trabalha na minha vida, Senhor, e retira de mim toda a inautenticidade, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é sedução do maligno, para que verdadeiramente eu seja livre. Diga comigo, eu quero ser livre, Jesus. Eu quero ser livre. Como o Senhor libertou aqueles 2 homens. Eu quero ser livre, Senhor. Como o Senhor libertou aqueles 2 homens. Eu quero ser livre, Jesus. Liberta-me, Senhor, com seu poder. Envolva-me com seu amor, para que eu seja verdadeiramente aquilo que o Senhor quer. Um homem reto e que com a sua retidão atrai a salvação que vem de Deus. Dá uma olhada para quem está do seu lado e diga, essa é a promessa, meu irmão. Receba o mistério. É isso que Deus tem para você. Segura na mão dele, balança a mão dessa bênção e diga, é nós, meu irmão. É isso que Deus tem para nós. Ele veio ao nosso encontro. Diga para esse irmão, amém? Amém. Pergunta para ele, amém? Amém. Amém? Amém. Vai criar vergonha na cara? Então tá bom, então aplaude esse irmão que vai criar vergonha na cara. Porque entendeu o amor de um Deus loucamente apaixonado, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!